Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, César, mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. Ô César, como é que andam as pesquisas de satisfação no trabalho? As pessoas, elas estão mais satisfeitas ou menos satisfeitas atualmente, hein? Bom, interessante. Nós acabamos de fazer uma pesquisa, né? E o que ficou mostrado, e foi surpreendente, é que as pessoas elas não estão satisfeitas com o trabalho. E não é que a gente poderia falar assim, a sua satisfação está ligada a salário, está ligada a alguma coisa, a ambiente. Não. Primeiro, as pessoas não estão satisfeitas porque não fazem o que gostam. Tá, entendi. E a segunda coisa que mostrou é que elas não são reconhecidas. E eu achei muito interessante, porque salário, você pode mexer com salário. E a gente, quando fala em trabalho, sempre vem a visão de quanto mais eu ganho, mais feliz eu fico, né? Essa é a impressão, pelo É a menos, impressão né? que fica. Se o ambiente de trabalho for interessante, eu vou ficar também mais feliz. Se eu tiver amizades no trabalho, talvez eu fique mais feliz. Mas o que mostrou para a gente, que essas são as 5 alternativas que a gente tinha, é que não. A felicidade dele é, se eu for reconhecido, eu fico feliz. E se eu fizer o que eu gosto, eu fico feliz. E é interessante, porque são coisas que você não precisa de fazer muita mudança na empresa. São coisas ligadas a comportamento e atitude. Mais do que a dinheiro ou infraestrutura ou qualquer outra coisa. Eu fiquei um pouco... Eu achei interessante. Essa pesquisa, né, ela tem uma base de estudos. Como é que foi feita essa base para chegar a essa conclusão? Essa pesquisa, nós abordamos 2.300 pessoas responderam essa pesquisa. Tá. Ela foi feita num período de 18 a 20 dias. Então, e foi uma resposta espontânea. Tá. Você apresentava para ela a pergunta e eles espontaneamente respondiam, eles não eram induzidos. Tá. Agora, o que contribui, na sua opinião, assim, mais para que a pessoa se sinta satisfeita no seu trabalho? Por exemplo, o local de trabalho seria um desses itens? Então, as condições? Pois é, o local de trabalho, ele representou 12% quando a gente fala em satisfação. Tá. Que é menos da metade de reconhecimento. E é engraçado, o reconhecimento tem a ver com liderança. Eu sou reconhecido porque meu líder, o meu chefe ou meus companheiros me reconhecem no trabalho. Tá. Mais do que eu ter um ambiente que pode ter, por exemplo, um lugar agradável, como a gente costuma falar do ambiente Google e etc. Mais do que isso. Fazer o que gosta e ter reconhecimento representa mais de 80% das respostas. Ou seja, é muito mais importante o reconhecimento no trabalho, muitas vezes, do que ter o tobogã, aquelas tranqueiras todas, né? Pois é. É muito interessante. Claro que a gente vive um momento de estresse no trabalho que talvez explique um pouco isso. A gente sabe que nas empresas teve redução de quadro e etc. E isso levou as pessoas a terem que trabalhar mais, às vezes o dobro do que faziam antes. Tá. E também os líderes, os gestores, por conta da pressão, talvez, e eu acho que é uma explicação bem plausível, eles não consigam ter tempo de agradecer ou dar o reconhecimento que as pessoas precisam. Tá. Porque salário é muito importante quando você está entrando na empresa, mas depois que você está dentro, tem outras coisas que se tornam importantes. Entendi. Sabe que na sua pesquisa tem um outro dado interessante, 47% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. A pesquisa detectou uma causa. Qual que seria esta causa da insatisfação dos trabalhadores? Então, essa insatisfação está principalmente ligada a essa questão de eu faço o que eu gosto, é o que eu gosto. Quer dizer, eu preciso gostar do que eu faço. As pessoas são melhores quando elas fazem aquilo que elas gostam. Quando a gente fala em gostar, fica parecendo meio assim uma coisa poética, né? Mas quando a pessoa faz o que ela gosta, ela é mais motivada, ela é mais produtiva e, finalmente, ela dá mais resultado. O que é bom para a pessoa que trabalha e é muito bom para o empresário. Então, quando a gente fala assim, a felicidade no trabalho é importante? Sim.
E ele não tem a ver com poesia, tem a ver com resultado. Uma coisa que eu queria te perguntar é a respeito, nós estamos falando aqui de satisfação e insatisfação, de escolhas também. Sim. Você já reparou que existem pessoas, por exemplo, que escolhem um determinado tipo de trabalho e, de repente, no meio do caminho ali, no meio daquela situação, pode até estar indo bem, mas ela fala, olha, eu não sou feliz nesse meu trabalho. Ela quer mudar completamente de vida e vai completar um curso, fazer uma faculdade, uma segunda faculdade. Isso é muito frequente nos dias de hoje? É frequente e é mais frequente entre os jovens. É mesmo? É mais frequente. O que acontece? Assim, às vezes, e não é às vezes, a maioria das pessoas acabam caindo numa profissão sem ter um nível grande de reflexão do que gosto, não gosto, qual é a minha aptidão, o que será que... Porque a aptidão tem a ver com naturalidade. O que eu faço bem, o que eu faço mais naturalmente vai me dar mais felicidade e mais satisfação. O que acontece é que as pessoas acabam ou fazendo uma faculdade ou entrando numa profissão ao acaso. Eu vi, era importante, ou um tio, ou um pai. Isso acaba trazendo essa consequência. E os jovens hoje que buscam essa satisfação, eles estão mais propensos a falar, não estou gostando. Para tudo que eu vou sair, vou descer, né, sabe? Tem isso. A minha geração, a nossa geração, que é a geração de 50 anos, era diferente. Eu sempre digo, a nossa geração fazia o que era necessário. Né? Então, você tem que trabalhar, é necessário. A nova geração, ela busca muito mais, eu faço o que eu gosto. Entendi. E se der para fazer o necessário, eu vou fazer também, mas é a segunda opção. Olha, tem um outro dado na pesquisa a respeito das mulheres, né? Diz que as mulheres focam mais na carreira e os homens mais na remuneração. Tem os dados aqui, 42% das mulheres que priorizam a satisfação com as atividades que realizam, a carreira, né? Sim. E o salário e benefício são 14% dos homens que escolhem. Por que isso, hein? Eu acho que ainda tem a ver com a história do provedor, né? Do masculino, do macho provedor, né? Então, a mulher que tem entrado muito fortemente no mercado de trabalho, a gente sabe que as mulheres, elas têm mais formação. Se você olhar no computador, as mulheres estão mais na faculdade, etc., que os homens. E, por outro lado, os homens procurando remuneração. Talvez tenha a ver com a questão de ser o macho provedor, sabe? Eu preciso prover. Não que a mulher não tenha que prover, que a gente sabe que a metade hoje das famílias são providas por mulheres. Mas eu acho que ainda tem um pouco a ver com isso. E você tem um reflexo nisso na pesquisa. O homem tem um nível de resposta diferente. Salário maior do que satisfação. Quer dizer, ele é um equilíbrio que você quando olha fala assim, a mulher está preocupada realmente com satisfação e com a carreira dela. Na nossa época a gente falava chefe de família, não é? Pois é. O cara que vai trazer a grana para casa, né? Hoje alguém tem que trazer essa grana, pode ser o chefe ou a chefa. Vamos continuar daqui a pouquinho. Enquanto isso, você continua participando do nosso programa. Muito bem, estamos de volta aqui com o César Tegon, que é especialista em recrutamento e seleção, conversando sobre satisfação no trabalho. César, olha, uma pessoa que não está satisfeita com o seu emprego atual, o que pode ser feito, de fato, para melhorar essa situação? É só a mudança de emprego ou ela pode melhorar mesmo estando ainda envolvida com o seu trabalho atual? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu considero o seguinte, a pessoa não está feliz com o que está fazendo, ela pode fazer um processo de transição. Mas eu sempre aconselho a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor onde você estiver. Não importa qual posição você esteja, seja o melhor. Porque, assim, eu não estou feliz e, em geral, quando você não está feliz, sua produtividade diminui, a sua motivação, obviamente, é afetada e isso afeta a qualidade do seu trabalho. Você tem que lembrar o seguinte, que as pessoas vão lembrar de você pelo que você entregou no final do seu mandato, vamos chamar assim. Quer dizer, se eu estava desmotivado, se eu não estava trabalhando bem, se eu estava deixando as coisas, você vai sair de lá, a empresa vai dar graças a Deus que essa pessoa foi embora.
E deveria ser exatamente o contrário. Você dá o seu melhor para alguém falar, caramba, aquela pessoa era legal. Então, se você estiver interessado em mudar de carreira, quero mudar de área, faça um plano. Outra coisa, hoje, com o nível de desemprego que nós temos no Brasil, não dá para tomar decisões intempestivas. Faça seu planejamento, se precisa de uma formação, se precisa de um curso, se precisa de um entendimento para você fazer uma migração diária, uma transferência diária, faça tudo isso com tranquilidade e com planejamento e uma execução bem feita. Porque para ficar desempregado hoje, não precisa muito. E sem chance também, né? Exatamente. Nós estamos passando aí por dificuldades terríveis. Por outro lado, ainda tem muita gente também que acaba se mantendo no emprego, não por essa condição de falar assim, não, eu vou me manter porque eu estou me dando bem, mas às vezes por um certo comodismo. Sim. Existe a possibilidade de se mudar de emprego sem causar um trauma muito grande e saindo desse comodismo? O tempo vai fazendo com que você entre numa rotina. Isso acontece no trabalho, acontece com a família, acontece com tudo que você faz. Tá. Eu acho que a pessoa tem que tomar um cuidado para não entrar nessa rotina e deixar de aprender, apreender. Quer dizer, ela sempre está se buscando fazer o seu melhor, aprendendo, se dedicando. E se aquele trabalho não é o lugar que ela se sente bem, se sente feliz, é óbvio que ela tem que sair. Porque também é o seguinte, a gente não pode deixar de lado que o corpo responde. Quando você está infeliz, quando você não está legal no trabalho, vem a dor nas costas, puta, meu estômago, começa a passar mal. Tudo isso é o que você foi somatizando. Se você não tem uma resposta objetiva, você vai ter uma resposta do seu corpo. Então, o cuidado que a pessoa tem que ter é, eu vou fazer um plano, eu preciso pensar, ok, então faça seu plano, faça uma execução, faça com calma, mas não adianta ficar acomodado. Porque se você ficar acomodado, o que pode acontecer é o contrário. Você está lá muito bem acomodado, mas seu patrão está olhando e vai te substituir. Pois é. Então você pode ter um risco exatamente ao contrário. Pode dar com os burros na água, como a gente fala, né? Pois é. Vamos às perguntas dos telespectadores? Olha, a Marina de Caxias, no Maranhão, um abraço para vocês, perguntou o seguinte: eu gosto do meu trabalho, sabe? Mas eu sofro com as cobranças constantes do meu chefe. O que eu posso fazer para melhorar minha relação? Bom, não dá para a gente saber se o chefe é um chefe austero, ou é bom, ou ele cobra acima da medida. Mas, em geral, os chefes cobram mais. Se eu cobro mais, eu vou ter um pouco mais, né? Essa é uma teoria que funciona no trabalho, funciona. Se eu pedir pouco, a pessoa pode entregar pouco. Então, se a pessoa tem certeza que está conseguindo entregar aquilo que é solicitado por ela pode conversar com o chefe, falar, olha, eu não estou me sentindo bem. É claro, a gente fala isso, né? Eu não estou me sentindo bem. Pode acontecer do chefe ser um chefe austero e falar assim, então você não está satisfeito com o trabalho, vai embora. Então, você tem que mapear quem é seu chefe. Eu sempre digo, você deve gerenciar o seu chefe. Então, ele te lidera, mas você deve liderar a relação com ele. Entenda como ele funciona, entenda... Você está falhando, de repente, em datas, em demandas, em entregas. Eu faço um trabalho de qualidade, mas eu passo do prazo. Talvez essas coisas façam com que ele te cobre mais. Ele cobra de uma forma que não é legal. Tenta ter uma abertura para entender por que isso está acontecendo. Falando de performance, isso não coisa pessoal. Eu estou infeliz. Não, entendo que estou entregando. Está faltando alguma coisa? Eu acho que tem que abrir um diálogo maior. Um diálogo, né? Fazer a tal da ponte, que é uma parábola muito legal. Pois é. Às vezes a gente constrói mais muros, né, no nosso trabalho do que pontes, na verdade. E às vezes a pessoa do outro lado, eu queria ter a ponte também, só que você fez um muro, ela fez um muro, todo mundo fez um muro. Ninguém se perdoa, fica aquela situação difícil. Olha, a Tana Maria de Gravataí, no Rio Grande do Sul, diz assim, Fábio, olha, eu estou em um momento muito delicado da minha vida pessoal e o trabalho não tem rendido tanto. Eu não sei se o problema é exatamente a empresa onde eu estou ou se os conflitos de casa estão
me atrapalhando. César, será que é melhor eu pedir demissão para me dedicar à vida pessoal? Essa é uma questão muito interessante, porque a gente fala o seguinte, não, vamos dividir. Nós somos um ser humano que a gente consegue dividir vida, trabalho, porta, relações, acabou, né? né? Não é verdade. Nós somos um ser uno. Então, se não está bom em casa, vai afetar seu trabalho. Não está bom o trabalho, vai afetar sua casa. Não está bom a relação com a família. E eu não estou falando uma família sua, os seus familiares vai afetar. Assim, a pessoa quando está nessa condição, claro, eu não estou bem em casa, não estou conseguindo resolver, vai afetar meu trabalho. E claro, se afeta o trabalho, vai vir consequências. Pedir demissão, eu acho que é a última instância. Se for possível, pode pedir uma licença não remunerada, dependendo da empresa, dependendo do tipo de negócio, é possível. Se você tiver férias vencidas, solicite, olha, posso sair de férias? Claro, seria muito interessante ter um espaço, ter um tempo que pudesse se dedicar a resolver essa questão primária, que no caso dela, é o relacionamento familiar, etc., para que não afete o trabalho. Mas a gente achar que trabalho, vida pessoal e relacionamento não se cruzam, não é verdade. Por isso que quando você tem uma pessoa que ela está feliz, quando ela está feliz no trabalho, ela leva a felicidade para casa e vice-versa. Tá. Então, claro que ninguém é feliz 100% do tempo, certo? Eu acho que é um sonho todo mundo ser feliz 100% do tempo. Mas tente achar um espaço que você pudesse resolver para não atrapalhar seu trabalho. Porque se você tem um problema, o primeiro problema é o relacionamento. Você pode ter 2 problemas. Eu peço demissão, ou sou mandado embora, e aí tem um problema econômico. Então, eu já tenho 2 problemas. Aí eu vou ter um terceiro, eu não pago minhas contas, e você vai acumulando problemas. Então, é legal pensar um pouquinho sobre isso. Se enfiar num buraco depois que não consegue mais sair. Pois né? E aí você fala assim, se... Só que tem coisas na vida que o si já foi, aí passou. Já passou. Olha, tem uma pessoa que não quis se identificar, que está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela fala assim, Fábio, olha, eu tenho muita intriga no meu trabalho. E é terrível quando tem intriga, né? Todos os dias eu me sinto prejudicada pelas pressões do meu chefe e as fofocas nos corredores. César, como que eu posso lidar melhor com a competitividade das pessoas e o estresse que está tão grande no meu dia a dia, hein? Essa é uma pergunta, a pergunta do $1 milhão, né? Porque é o seguinte, com o mercado do jeito que está, as empresas reduziram os seus quadros. É óbvio que existe estresse, dificuldade, as próprias empresas estão passando dificuldade. E isso gera pressão em chefes, diretores, gerentes, supervisores, e gera uma cadeia de pressão. Se a empresa não toma cuidado, a pressão é tão grande que começa a implodir. A gente sabe que isso acontece. Então, o que as pessoas poderiam fazer ou podem fazer? Primeiro, a gente sabe que um ambiente ruim vai gerar tudo ruim. O trabalho, a qualidade do trabalho, as relações começam a ficar complicadas. Se todo mundo tivesse a capacidade de ter tranquilidade, serenidade, né, para se pensar, falar, olha, eu não vou dar essa resposta para você, seria fantástico. Mas isso depende de cada pessoa. Por exemplo, no caso dela, tem intrigas, tem fofoca, tenta se manter um pouco mais neutra para achar o seu eixo. Porque se você entrar na frequência daquele ambiente, você pode ter problema. Eu vou dar tem um pouco a ver com esse assunto, mas eu vou te dar um exemplo. Tem empresas hoje, isso é um fato, que não querem internamente que se fale em crise. Foi proibido falar em crise. Olha só. É interessante o que eu vou te dizer. Por quê? Porque se eu falo com crise, você fala em crise, o outro fala em crise, todo mundo começa a viver uma histeria da crise. Tem empresas que estão dizendo o seguinte, a gente sabe que tem crise lá fora, mas aqui dentro, vamos evitar de falar disso? E aí você cria uma, corrente do bem. Eu acho que existem coisas que podem ser feitas. Evidentemente, a liderança, eu considero o seguinte, quem dá o tom de uma companhia, seja ela de qual tamanho for, pode ser um mercadinho da esquina, a farmácia ou uma grande multinacional, são as lideranças. Então,
as lideranças, elas têm uma responsabilidade maior, por isso ganham mais, por isso têm alguns benefícios a mais, e elas têm a responsabilidade de diminuir esse estresse e essa histeria, transformando os problemas em soluções. Claro que não são todos, mas eles deveriam ser o que trariam. Por exemplo, ela fala, o chefe me pressiona. Claro que todo mundo está atrás de resultado, isso é um padrão. Eu duvido que aqui, nesse ambiente, a gente não esteja atrás de resultado. Na minha empresa, nós estamos atrás de resultado. Sim, claro. Mas o cuidado a liderança é que dá o tom. E como nós estamos vivendo um momento muito grande, grave de crise, e todo mundo só fala disso, a gente liga a televisão, lê jornal, etc., a gente acaba tendo uma histeria, mas a liderança tem a responsabilidade de mesmo que... É como se fosse um comandante de navio. Você tem um comandante do navio, ele está lá. Se ele falar que vai afundar, todo mundo vai pular. É. Ele pode falar, vai afundar esse navio, mas enquanto não afundar, eu vou segurar e vou dar tranquilidade. Não é assim que funciona? É assim. É assim, é isso que se espera de um líder. E eu acho que a gente não está tendo essa resposta da maioria dos líderes, infelizmente. E todo mundo é afetado. César Tegon, obrigado pelo nosso bom papo dessa noite, tá? Eu que agradeço.